Não há mais terra a conquistar. Você tem uma visão concreta a respeito do que foram esses personagens da nossa história? Os principais caminhos, as principais vias de circulação que ele percorre, se ele tem ciência de quem desbravou e quem criou essas veias, foram os bandeirantes. Como efetivamente as pessoas pensam que um bandeirante é. Então, quem você elegeria hoje, né, como o representante, como as representações que traduzem o que é essa cidade? E eu não sei se o Bandeirante seria escolhido como o nosso especial ator. Olha, hoje a gente vai tratar sobre um assunto que está muito presente na vida de todos nós. Hoje a gente vai estar tratando sobre as bandeiras, também conhecidas como entradas, tá? E os seus participantes, os bandeirantes. Bandeiras, os bandeirantes. Alguém sabe me dizer quem foram os bandeirantes? Tradicionalmente, os bandeirantes foram vistos na historiografia, sobretudo produzida aqui no estado de São Paulo, como heróis que definiram basicamente duas coisas: o território do país e a busca, não é, de riqueza que teria permitido o povoamento dos interiores, seja através da busca do índio para a escravização, seja sobretudo a busca de pedras e metais preciosos, não é? O português que veio para cá já veio com sangue esquentado, já veio com sangue aventureiro, audaz. Quando eles chegaram aqui pensando assim: nós viemos para ficar. E aqui era apenas a ponta da lança. Nós estamos aqui de frente a uma casa muito provavelmente de um desses bandeirantes. Imaginar que ao redor dessa fazenda você tem centenas e centenas de milhares de indígenas, muitos dos quais não estão gostando do que está acontecendo com eles. É importante que a gente tenha um refúgio seguro. Nós temos a história do que é considerado o exemplo típico de um bandeirante, Antônio Raposo Tavares. Ele se formou na batalha. Saiu de São Paulo com 1.200 índios civilizados. Saiu daqui, foi até o Peru, matando índios, aprisionando índios, matando castelhanos. Quando ele chegou no Peru, diz a lenda que ele chegou numa montanha em frente ao Pacífico, olhou para baixo e disse: não há mais terras.
ele voltou anos e anos depois, tão desfigurado, tão alquebrado pelas lutas, pelas guerras, que nem a família dele o reconheceu aqui na Vila de São Paulo. Quando as autoridades da Primeira República, não é, da chamada República Velha, não é, a República do Café com Leite, aqui em São Paulo, patrocinaram as primeiras encomendas dessas imagens, claro que o que se pretendia era um exemplo do passado para o futuro. E o passado paulista era um passado rústico, né, de pouca exuberância, pouco luxo. Portanto, para compensar de uma certa maneira esta rusticidade, né, surge, não é, essa imagem bastante consolidada e heróica do Bandeirante como um personagem que tem um destaque, se não econômico, um destaque político para, não é, o que seria o futuro do Brasil no século XX. Isso lhes deu a glória num certo momento de história. Que, obviamente, à medida que a gente se aproxima do presente, surge toda uma literatura que procura minimizar essa ideia desse grande herói, que, na verdade, o coloca como um grande facínora, como um grande criminoso. Que, na verdade, a riqueza e o potentado, o poderio que eles conseguem com base na destruição de inúmeras culturas, que foi o que os bandeirantes fizeram. Buscar os sertões não foi algo que caracteriza um habitante da nossa capitania como um vilão, mas como um desesperado, no certo sentido, por riqueza, por viver na América como senhor, porque ninguém se transfere da Europa para a América para continuar pobre, e essa expansão não se faz, obviamente, sem carnificina. Paulistas, os bandeirantes paulistas saíam daqui e foram dilatando a fronteira à porrada. Eles nasceram para a guerra, eles nasceram para guerrear. O que tivesse que fazer, eles faziam para ter sucesso na sua empreitada. Então nós devemos compreender os bandeirantes, em grande parte, também como estrategistas, né? Estrategistas militares, porque organizavam expedições com centenas de homens e certamente homens que negociavam as suas vitórias e os seus reveses com a coroa portuguesa, né? As bandeiras eram compostas por vários integrantes de segmentos sociais distintos e de hierarquias militares distintas, né? Assim é, por exemplo, o monumento às bandeiras que Vitor Brecheret esculpiu na primeira metade do século XX para o Parque do Ibirapuera. E nesse momento nós pudemos, né, enfim, ter uma obra que fazia referência a escravos, fazia referência a homens livres, a mulheres, não é, a mamelucos, a negros e também aos chefes militares, não é? Que tradicionalmente a iconografia dos bandeirantes também torna muito branca a sua imagem, muito portuguesa. Estou aqui em São Paulo há 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalho aqui. Eu cruzo com essa obra todo final de semana, não sabia sobre o que era. Para mim é uma obra que desperta curiosidade, porque sempre tem alguém em pé em cima dela e sempre tem alguém da polícia, da guarda civil tirando alguém lá de cima. No final do século XVI,
Calcula-se que mais de 70 mil índios tenham chegado aqui para trabalhar nessas sedes de fazenda. Curiosamente, eles passam a ser os interlocutores, os apresentadores desse grande cardápio que era o Brasil. Você está no Butantã, você está no Morumbi, você vai a Itapevi, você vai ao Embu. E é isso que dá origem a uma São Paulo mameluca, uma São Paulo que é cabocla, uma São Paulo que é muito indígena, muito mais do que a gente tinha pensado, como é o resto do Brasil. São Paulo continua a crescer, entendendo São Paulo como essa grande aldeia plantada pelos bandeirantes de outrora. Eu acho que não é um ponto, e sim um sistema regional, né, de núcleos, de fazendas, de vilas, que permitiram e deram suporte físico, as condições materiais, para que aqui surgisse, séculos mais tarde, uma grande aldeia global, uma megalometrópole como esta cidade. Hoje nós pensamos paulistas e brasileiros muito mais como um mosaico, não é? A partir da multiplicidade étnica, religiosa, que nos configurou, do que propriamente como um que represente o conjunto da nossa população, seja brasileira ou seja paulista, não é? Hoje eles realmente perderam, né? Perderam essa força. Eu acho difícil hoje ele reocupar aquele papel em que ele teve num certo momento de estruturação da história da cidade. São Paulo é uma cidade ímpar. São Paulo não é branca. São Paulo não é indígena. São Paulo não é apenas uma cidade. São Paulo são centenas de cidades. São mais de 70 etnias coexistindo pacificamente nesse espaço monstruoso que não para de crescer nunca. Sempre teremos novas pessoas, sempre teremos mais migrantes, sempre teremos mais imigrantes. Por quê? Porque é da formação cultural de São Paulo receber. A cada década chega uma horda de novos moradores, né? Assim como vieram europeus, portugueses, espanhóis, alemães. Recentemente você tem uma horda de bolivianos que vêm e se instalam no Brasil. Depois, recentemente, uma horda de coreanos que vêm e se instalam numa zona da cidade, configura assim como fizeram os japoneses que instauraram o bairro da Liberdade e que criam essas tribos. Nós somos implacáveis destruidores das nossas heranças. Você passa, a rua não existe mais, havia um bairro, ali está um centro comercial, você ia para um determinado lugar que tinha uma feição, hoje tem dezenas de milhares de pessoas morando. Então isso faz com que a gente cotidianamente tenha que ser meio que um bandeirante na cidade.